Então, boa tarde a todos. Aí, vamos continuar com nossas aulas de mecânica quântica, né? Estou tentando aqui abrir, colocar o meu slide. Pronto. Pois é, hoje a gente vai dar continuidade do que a gente tinha visto na aula passada, que eram os conceitos básicos de mecânica quântica, né? Aquilo que está por trás mesmo de todos os cálculos que a gente faz de mecânica quântica. Deixa eu só... Certo. Então, vocês vão colocando a presença, né? Conforme você, ao longo da aula, vocês colocam a presença no chat. Bom, continuando. Então, essa ilustração aí, né? Essa ilustração, essa fotografia que tem aí, ela é uma escultura que tem lá em Paris, tá? Que, se não me engano, o nome dela é o Atravessador de Paredes. E vai ficar claro porque é que eu coloquei isso aí depois, né? Quando a gente for estudar um fenômeno quântico que lembra um pouco essa imagem aí do indivíduo atravessando uma parede. Pois bem, é o chamado efeito túnel. Então, o que a gente viu na aula passada, né? Eu fiz uma introdução, eu não falei nada da história mesmo da mecânica quântica, eu vou deixar para falar depois sobre isso aí. Para fazer um contraste com a mecânica clássica, eu falei um pouco do que é a ideia, né, por trás da mecânica clássica, e em seguida eu falei do conceito de estado. Sabendo do conceito de estado, eu falei de operadores, de observáveis compatíveis e incompatíveis, de que a gente pode tratar o estado do sistema como um vetor, um espaço abstrato, chamado espaço de Hilbert, e que um fato, né, que se observa, se detecta, e a gente vai ver um exemplo disso nessa aula hoje, é que existe uma coisa chamada superposição de estados. Ou seja, o estado quântico no sistema pode ser escrito como uma superposição de outros estados. O que é que isso significa do ponto de vista de quem está sobreposto? A gente não pode dizer, a gente não sabe dizer. Essa é a ideia que está por trás, né, que eu falei também na aula passada, daquela experiência imaginária do gato de Schrödinger. E eu falei também sobre amplitudes de probabilidade e probabilidades. As amplitudes de probabilidade, elas aparecem matematicamente como uma espécie de produto escalar, né? Um produto chamado produto interno entre aqueles Brasicats, tá? Que representam os vetores de estado. E que uma coisa que distingue a mecânica quântica da mecânica clássica é que a gente não sai somando probabilidades para achar a probabilidade de ter um resultado. A gente soma primeiro as amplitudes de probabilidade e a probabilidade total é dada pelo módulo quadrado dessa amplitude de probabilidade, dessa soma. E uma consequência disso aí é o que aparece na figura do lado aí, né? É que existem alguns fenômenos que decorrem do fato de existir essa superposição de estados. E um desses é a chamada interferência de fenda dupla. Você joga elétrons, né, numa fenda e eles vão formando essa imagem, aos poucos, né, um elétron de cada vez, vai formando essa imagem e aparece um chamado padrão de interferência devido a essa superposição de caminhos diferentes. É como se o elétron tivesse ido pelos dois caminhos ao mesmo tempo, pelas duas fendas ao mesmo tempo. E isso aí, matematicamente, aparece devido à presença de termos de interferência devido a essa superposição de estados. A gente vai dar continuidade nisso aí, né? E a gente vai falar de uma coisa que eu não mencionei na aula passada, que é a dependência no tempo dos vetores de estado. Como é que eles mudam no tempo? Uma coisa também importante, que tem a ver com o que a gente já estudou antes, que é a relação de certeza, é a ideia de mudança de base. Eu não vou querer entrar muito na matemática disso, mas vou tentar colocar de forma mais intuitiva. E vou dar alguns exemplos de operadores que nós usamos na mecânica quântica. No caso, o operador hamiltoniano, o operador momento linear. E com isso, a gente chega na famosa equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é realmente aquilo que permite a gente tirar resultados na mecânica quântica. E, saindo daí, a gente vai ver algumas consequências da equação de Schrödinger, dessa aplicação, né, da equação de Schrödinger. A explicação de vários fenômenos quânticos envolve a solução da equação de Schrödinger, envolve encontrar a função de onda do sistema, mas envolve também uma grandeza física, um observável, chamada spin. E o spin, a gente vai ver, não tem contrapartida clássica, não tem um objeto clássico que apresente essa propriedade de spin. Ela é uma característica quântica mesmo.
mas que ela é importantíssima para a gente poder descrever, por exemplo, os estados eletrônicos no átomo. Ela explica as diversas propriedades químicas dos elementos, explica também as propriedades dos materiais, com material condutor, com material isolante. Eu vou tentar dar uma justificativa para vocês por que isso acontece. Isso tudo tem a ver com uma consequência da existência do spin, que é o chamado princípio de exclusão. O famoso princípio de exclusão de Pauli, em homenagem a Wolfgang Pauli, que é a pessoa que propôs ele, inicialmente. E o princípio da exclusão, ele nos leva, né, a distinguir dois tipos de partículas na natureza. Existem as partículas que obedecem ao princípio da exclusão, que são os férmions, e as que não obedecem ao princípio de exclusão, que são chamadas de bósons. Eu espero poder esclarecer o que, significa esses nomes aí para vocês e qual é a consequência disso. Pois é, a gente tinha visto sobre vetores de estado, né? E uma coisa que a gente aprendeu é que toda a informação sobre o estado do sistema, ela é representada, ela está contida nesse vetor aí, desse espaço abstrato, chamado vetor de estado. É representado por aquele cat. Esses vetores de estado, eles podem ser decompostos, né, nos chamados vetores de base. E eu falei na aula passada o que é que significa falar de um estado de base. A gente vai ver mais alguns exemplos ao longo dessa aula do que seriam estados de base, que podem ser permitir você decompor um estado em termos de estado de base. Mas a gente viu que existe uma analogia com vetores no espaço. E esses estados de base são como os vetores unitários, por exemplo, o IJK, no R3, no espaço tridimensional que nós habitamos. E a gente pode definir um equivalente a um produto escalar entre esses vetores de estado, que a gente chama de produto interno, e que ele permite calcular as probabilidades, como eu mencionei agora há pouco, para a observação dessas grandezas físicas. Por exemplo, para a probabilidade de detectar uma partícula no campo, você calcula essa amplitude de probabilidade, calcula o módulo quadrado dela. Eu falo módulo porque ela geralmente é um número complexo. Mas você pode pensar como quadrado do número e você encontra essa probabilidade. As observáveis que a gente viu, elas estão associadas a operadores que atuam nesses vetores de estado. São os operadores que permitem você extrair a informação que você mede no laboratório referente àquele estado. Eu até fiz uma ilustraçãozinha, um cartoonzinho, que era uma garra, né? No slide anterior, tinha aqui. A máquina que coleta essa informação no estado. Só que isso é só uma ilustração, tá? Não é nada, não dá para entender de forma literal isso aí. E os valores observados que são medidos são autovalores desses operadores. Essa é uma propriedade que a gente estuda em álgebra linear. E como eu falei também agora há pouco, um estado quântico pode estar escrito como superposição de dois ou mais estados. Essa é uma ideia extremamente importante, ela é essencial, ela é fundamental na mecânica quântica, essa ideia de superposição. Mais alguém pedindo para entrar, né? Ok. Então, ele tá, okay. Continuando aqui. Por enquanto, para quem chegou agora, eu estou fazendo apenas uma recapitulação do que foi visto na aula passada. Bom, então vamos ver como é que esses vetores de estado, eles mudam no tempo. Veja que a gente está falando de uma teoria que descreve fenômenos físicos. E esses fenômenos físicos, eles têm uma evolução temporal, eles mudam no tempo. Eles têm uma dependência do tempo. Então, é natural esperar que o estado quântico também possa ter uma dependência temporal. E a gente tem que saber, quer dizer, toda teoria, eu lembro a vocês, ela estabelece restrições para os eventos naturais. Elas dizem o seguinte, que as coisas não acontecem de qualquer jeito. As coisas acontecem de acordo com algumas regras, algumas restrições. Isso é válido, por exemplo, quando você estuda a lei de Newton. A lei de Newton diz que a primeira lei de Newton diz como é que um objeto livre da ação de forças vai se mover, ou não, né? Ou vai ficar em repouso. E a segunda lei diz, ela restringe as acelerações que você pode ter com o objeto para andar a força, né? Se você souber a massa e saber a força, você vai saber a aceleração. Então, ela especifica, ela determina quais são os valores das grandezas. Então, a nossa teoria quântica ela também tem que
ter algum tipo de equação, algum tipo de fórmula que explique de que maneira um estado quântico ele muda no tempo, como ele evolui no tempo. E a gente faz uma analogia novamente com vetores. Eu vou chamar a atenção de vocês para essa figura aqui. Isso aqui é o plano XY, é o espaço real. Tá? Eu tenho um vetor A, que originalmente ele está ao longo de X, está apontando aqui ao longo de X. Mas aí ele sofre uma rotação. Ele está girando aqui ao redor de um eixo, no caso é o eixo Z, tá? Está sofrendo uma rotação no sentido horário. E essa rotação, num certo intervalo de tempo ΔT, ele andou um ângulo Δθ. Veja que você pode observar, se você pensar, por exemplo, numa barra girando, esse deslocamento que ela vai fazer, essa distância que ela percorreu, essa linha vermelha, se o ângulo for pequeno o suficiente, veja que quando um vetor como esse gira, a ponta dele vai fazer um arco de círculo. Mas se o ângulo, se Δθ, for pequeno o suficiente, ou for infinitesimal, se você quiser entrar nesses detalhes, você pode dizer que esse arco de círculo vai ser aproximadamente uma reta. E ele vai dar, na verdade, uma medida do vetor de diferença. Ou seja, o, ele vai dar o módulo do vetor a linha menos A. Ou seja, ele se deslocou para um ângulo Δθ e agora está apontando para a posição A'. É um vetor A', desculpa. Ele se tornou um vetor A'. Ele está apontando numa direção diferente. Mas se esse ângulo Δθ for pequeno o suficiente, o módulo dessa diferença, desse vetor de diferença, A' menos A, vai ser proporcional ao módulo de A vezes o ângulo Δθ em radianos. Vale lembrar, em radianos. E eu vou dizer que esse Δθ é uma certa velocidade angular vezes um ΔT. Então, ele se deslocou por um certo intervalo de tempo, que eu vou dizer que eu vou fazer ele entender para ser infinitesimal. Isso quer dizer, então, que o módulo de A' menos A, esse vetorzinho vermelho que aparece aí, bastante. Então, o módulo desse vetorzinho vermelho, que é o A' menos A, ΔA, ele vai ser aproximadamente igual a esse ΔT, esse ângulo aí, que eu chamei de ômega ΔT, vezes o módulo de A. Por que eu coloquei aproximadamente? Porque eu acabei de mencionar que, na verdade, quando você varre um ângulo Δθ, você vai ter uma distância, vai ser um arco de círculo. Mas se o ângulo for pequeno o suficiente, você vai aproximar com o módulo desse vetor. É por isso que eu coloquei aproximadamente. Na hora que eu fizer um infinitésimo, chamar isso de dt, você vai poder dizer que vai ser uma igualdade. Mas eu não quero entrar nesse detalhe no momento. A gente pode também pensar em termos de números complexos. Bem, eu não queria falar muito de números complexos, mas não tem como evitar. A mecânica quântica é uma teoria, a parte matemática da mecânica quântica mesmo, ela não tem como fugir de usar números complexos nela. É uma teoria que envolve números complexos. Mas aí são noções básicas, né? A gente vai usar, quando tratar de números complexos, o chamado número imaginário, i. E i tem a propriedade de que i ao quadrado é igual a menos 1, ou i igual a raiz de menos 1. E um número complexo z, de um modo geral, ele é escrito como uma parte real, que a gente chama de x, mais uma parte imaginária y. E ele é representado assim, x mais i, y. Ele vai ter que a gente chama de um módulo. Módulo de z, não confundir com módulo de vetor, tá? Módulo de z, tudo bem, parece muito, mas não é um vetor. É a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Você pode representar um número complexo num plano, eu chamei de x e y aqui, mas não é o plano 2D normal da gente. É o domínio dos números complexos. Da mesma forma que a reta dos números reais não necessariamente está medindo um comprimento. Estou falando de números apenas. Então, esse plano aí, chamado de plano de Argand, permite você representar de forma prática os números complexos. Daí que eu tenho que esse número z aqui, ó, ele tem a parte real, que é representada no eixo horizontal, e a parte imaginária é representada no eixo vertical.
Daí, por exemplo, que o número i, ele vai ser um ponto que está ao longo dessa reta aqui, tá bem? Aqui, mais ou menos. E o módulo do vetor do número complexo é o comprimento dessa reta. Eu, de propósito, não coloquei uma setinha nela. Deixa eu voltar para esse lado. De propósito, eu botei uma setinha nela para não confundir com vetores. Mas é um número, tá? E a parte real desse número complexo, aí você pode usar um pouquinho de trigonometria, né? E ver que vai ser a projeção desse Z aqui, desse módulo de Z, sobre o eixo X. Vai ser, então, o módulo de Z cosseno de φ, e o Y é o módulo de Z seno de φ. Então, se eu pegar o número complexo, agora eu quero voltar à analogia que eu estava fazendo. Eu quero fazer uma subtração de dois números complexos. Veja que um número complexo, então, voltando para o slide anterior, você também pode pensar ele em termos de x e y, a parte real e a parte imaginária, mas também você pode pensar com um módulo de z e um ângulo de fase, que a gente chama, um ângulo polar. Um ângulo polar e é φ, nesse caso aqui. Então, dois números complexos diferentes, z e z', eles podem ter módulos e ângulos polares diferentes. Então, vamos imaginar que eu peguei um número complexo. Na verdade, eu parti de um ângulo φ igual a zero. Ou seja, na verdade, o z só tem parte real, tá? E eu estou fazendo a diferença com um outro número complexo, z', que está... eu desloquei ele no plano complexo com um ΔΦ, um ângulo pequeno. Então, qual é a diferença deles? A diferença deles vai ser um número complexo que é dado por essa linha vermelha aqui, chamada ΔZ. Olha, da mesma forma que no caso anterior, dos vetores, eu posso dizer que o módulo de z' menos z, o módulo desse número complexo aqui, ΔZ, ele vai ser aproximadamente igual ao módulo de z vezes um ΔΦ. É como se tivesse pego esse z aí como se fosse uma barra e girado ele por um ângulo ΔΦ. E eu disse que é aproximadamente igual, justamente porque se eu girar o z ao longo desse eixo perpendicular à tela, eu vou fazer um arco de círculo. E esse ΔZ aqui, eu estou dizendo que ele é perpendicular mesmo, tá? Ao eixo X. Então, o Z' menos Z, a diferença desses números complexos, veja que esse ΔZ aqui, ele não tem, eu posso pegar e trasladar ele para cá, tá? Ele não tem parte real, só tem parte imaginária. Ele está paralelo aqui ao Y, tá? Então, esse ΔZ aqui vai ser menos I, vezes um número real aqui, que é ΔΦ vezes Z. Isso tudo aqui é só para fazer uma analogia, mais uma vez, com o caso do vetor girando. Isso quer dizer, então, que o Z' menos Z vai ser menos I, eu estou dizendo que o ΔΦ, aquele ângulo ali, é um ômega ΔT, vezes Z. Novamente, se eu fizer um limite quando o ΔT for para um diferencial, você vai ter um dt e vai ter uma igualdade. Isso tudo nos indica só uma coisa, eu não vou demonstrar a equação do movimento dos estados quânticos. Eu estou dando umas justificativas, uns argumentos plausíveis para que a gente chegue nessa equação. Por quê? Porque essa equação ela não é derivada de nada. Ela, na verdade, é um dos postulados da mecânica quântica, tá? Essa equação que eu vou eventualmente chegar. Só que eu estou dando aqui uma justificativa para dizer que ela faz sentido. Né? Então, vamos falar aqui de estados quânticos. Né? Desculpem a minha letra, eu fiz na minha mesa digitalizadora, mas, então, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que esses vetores de estado, que a gente apresenta por esses cats aqui, como a gente viu na aula passada, eles são modificados pela ação de um operador. Veja que isso aqui, eu falei na aula passada, que é análogo a você tratar da rotação de um vetor no plano. E você representa a rotação por uma matriz. Matematicamente se faz isso, trata como uma matriz. Então, aquela matriz, multiplicando a matriz por uma, que representa o vetor, vai escrever uma rotação. Então, da mesma forma, né, você diz que uma mudança que ocorre em vetor de estado desse aí vai ser devida à ação de um operador. Então, é simplesmente você multiplicar por um número, tá? Aí eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que, da mesma forma que nos casos anteriores,
A diferença, uma diferença infinitesimal aqui, entre o vetor de estado no instante t mais dt e o vetor de estado no instante t, vai ser proporcional a dt, vai ter um menuzinho multiplicando aqui, porque vão ser dados em termos de números complexos, e vai ser devido à ação de um operador que eu chamei de h sobre h cortado, isso tem razões físicas para isso, atuando, né, atuando sobre esse vetor de estado. Em outras palavras, tem um operador, quando eu atuo no meu estado, no dado instante, ele vai causar um delta, uma pequena modificação no tempo nesse meu estado. Ele vai fazer uma translação infinitesimal no tempo. E esse H esse é o operador que gera essas translações. Veja que, por que tem um H cortado aqui? H cortado é a constante de Planck dividido por 2π. Isso tem, novamente, tem razões físicas para isso. Esse H vai ter dimensão de energia, e H maiúsculo sobre H cortado tem dimensão de frequência. Então, isso aqui tem uma dimensão de frequência como nos casos anteriores. Isso tudo foi obtido através de análise de resultados, né? De toda uma cadeia de descobertas que foi feita desde a época do Planck. Por exemplo, o Planck descobriu que a energia que é emitida no corpo negro, no oscilador, ela é emitida em pacotes de energia. Vão ser dados por uma constante, que é H, vezes uma frequência. Porque H sobre a cortada é uma frequência angular, tá? De frequência. Então, é daí que tem uma relação entre frequência. Exatamente, são os fótons que são emitidos. Então, existe uma relação entre frequência e energia, e a constante que relaciona é a constante de Planck. Então, é natural que ela apareça aqui. Tá? Então, para quem já estudou cálculo, sabe que se você pegar e dizer agora φ de t mais delta t, menos φ de t sobre delta t, e fizer o limite quando isso vai a delta t a zero, isso é a definição de derivada do tempo. Né? Então, com isso, a gente chega na seguinte equação. Normalmente, descobri a minha letra, tá? Que é a equação de movimento, né, dos estados quânticos. Veja que existem equações de movimento lá na mecânica clássica, que descrevem como as grandezas, como a posição muda no tempo. Pois é, essa equação que diz como é que um estado quântico muda no tempo. Tem um operador que atua sobre o estado do certo instante, que vai dar a derivada, né, do estado do tempo. Então, você tem que saber o que é esse H, que operador é esse. Né? Pois é. Eu acabei de falar para vocês que foi a descoberta do Planck, né, e depois também teve a hipótese do fóton, no caso da luz, né, que existe uma relação entre frequência e energia. Então, esse H, o que acontece é que ele, na verdade, vai ser justamente um operador que ele dá a energia total do meu sistema. Vai ser energia cinética mais energia potencial. Quando a gente estuda a mecânica clássica a fundo, tá, de mais aprofundado, a gente vai ter uma função que aparece lá, a chamada mecânica hamiltoniana, e ela inclui justamente a energia cinética mais a energia potencial. Ela vai dar, na verdade, a chamada energia mecânica do sistema. E essa função é a chamada função hamiltoniana. Então, como a gente vai, então, trabalhar agora com operadores, esse operador é chamado de operador hamiltoniano. Mas basta pensar que ele inclui toda a informação sobre a energia do meu sistema. Veja que energia cinética mais energia potencial. Nas diversas partes que compõem o meu sistema físico. E se você quiser resolver qualquer problema de mecânica quântica, o ponto de partida para resolver qualquer problema de mecânica quântica é saber o operador hamiltoniano do seu sistema. Se você tem um sistema de átomos no cristal, se você tem um gás, se você tem partículas subatômicas, né? Você, antes de fazer qualquer cálculo, você tem que saber o hamiltoniano do seu sistema. Pois é, a gente viu como é que o estado ele muda no tempo, né? Mas aí a gente sabe que ele também pode mudar no espaço. E você pode fazer uma abordagem muito parecida com o que novamente eu disse, isso não é uma derivação, tá?
é uma série de argumentos plausíveis para chegar nessa equação aqui, né? Como falei para vocês, a gente vai ver depois que essa equação ela é um postulado. A gente não vai resolver essa equação aqui, tá? No fundo, isso aqui vai me dar a equação de Schrödinger, o meu problema. Mas eu quero apenas dizer que isso aí nos diz como é que a gente vai resolver esse problema. Nem sempre é possível, inclusive, resolver com a equação comum. Mas vamos ver, antes de chegar, né? Vamos colocar o carro diante dos bois. Vamos ver como é que um estado muda no espaço. Como é que você translada o estado. Então, se você tem um ket de posição, ou seja, que representa um estado onde uma partícula está precisamente numa certa posição x, eu quero saber como é que eu represento uma translação dela. Eu dou um delta x, né? Então, você pode uma analogia com isso aí. Você vai ter, então, que o operador que atua em x, que causa essa diferença aqui, ele vai ser um operador que eu chamo aqui de px sobre h, cortado. Vai depender da distância, né, o delta x, e vai dar a diferença. E, novamente, ele é aproximadamente igual, por quê? Porque só vai ser igual mesmo se for um infinitésimo, um dx, né? Mas você pode ver que, por argumentos muito parecidos com o anterior, você vai ter também uma equação diferencial. Mas esse P aí é justamente o operador momento. No caso, o componente x do operador momento. O operador momento, na verdade, é um vetor, né? Então, esse operador que gera translações no espaço, ele é identificado como o operador momento linear. Na verdade, isso aí, essa equação que eu escrevi, é apenas para componente x do momento linear. Mas você pode repetir esse cálculo aí, para y e z, e procede do mesmo jeito. Então, a gente vê que o Hamiltoniano, ele está associado ao derivado no tempo, ele é, como se diz, o gerador de translações infinitesimais no tempo, e o operador momento linear está associado ao derivado na posição. Ele gera translações no espaço. Tudo isso aí são questões um pouco técnicas, mas que vai ser necessário para a gente poder apresentar para vocês a equação de Schrödinger. Eu não vou terminar uma aula como essa sem mostrar para vocês a equação de Schrödinger, né? A gente tem que saber como é que chega lá. Pois é. Mas tudo isso aí sugere uma coisa. Sugere que, eu falei para vocês na aula passada que na mecânica quântica você, em vez de trabalhar diretamente com as observáveis, momento, posição, momento angular, tipo, em vez de você trabalhar diretamente com essas observáveis, em vez de você está ciente de que você não vai poder medir diretamente todas essas observáveis ao mesmo tempo, porque existem relações de incerteza entre algumas delas. Então, mas você vai ter que, digamos assim, extrair essa informação através da aplicação no operador. Então, aquilo que representa a observável na mecânica quântica não é aquilo que a gente mede exatamente no laboratório, mas é o operador. Tem gente que nesse estágio fica se perguntando se isso não seria abstrato demais. Mas o fato é que, quando a gente começa a estudar física, a gente já é apresentado a um alto grau de abstração. Quando você, por exemplo, diz que eu posso representar uma grandeza física que eu meço no laboratório, como uma velocidade, por um vetor, o que eu estou dizendo, na verdade, é que eu pego algo que eu meço no laboratório e estou associando a ele um objeto matemático abstrato, que é um vetor. A mesma coisa vale para uma função qualquer, por exemplo, energia potencial, né? E a diferença é que a gente já está acostumado a fazer isso. Então, para você aprender mecânica quântica, você tem que se acostumar com outro grau de abstração, que é você, em vez de passar a trabalhar com esses observáveis, que são funções ou vetores, você trata com os operadores. Mas, claro, que você ainda pode tirar os resultados que você mede no laboratório através dos autovalores desses operadores. Então, isso aí sugere, então, que tem uma maneira de a gente fazer um formalismo matemático na mecânica quântica partindo de um formalismo matemático da mecânica clássica. Então, na mecânica clássica, a gente tem que a energia do sistema vai ser a energia mecânica, né? A soma das energias cinéticas e potenciais de tudo que compõe o sistema. Então, por exemplo, se você tem um sistema massa-mola, aí você vai ter uma massinha oscilando, uma mola. Você vai ter que a energia mecânica vai ser a soma da energia cinética dela com a energia potencial elástica, com esses dois termos aí. Então, se tiver mais de uma massinha oscilando, aí você vai ter duas energias cinéticas
vai ter mais termos de energia potencial. Como você vai acrescentando coisas ao seu sistema, a descrição começa a ficar mais complicada, mas, em essência, é sempre uma soma de energia cinética com potencial. Então, você pode, a partir daí, então, criar uma receita, né, como tem entre aspas aí, para escrever uma equação quântica a partir da descrição clássica. E essa receita é a seguinte: você pega as expressões que você tinha das grandezas observáveis, você troca pelos operadores. Ou seja, você tinha momento linear, que a gente chama de P, tá? Px. Lembrando, né? Momento linear é massa vezes velocidade, tá? Então, o momento linear tem componentes Px, Py, Pz. Você pega e troca por operadores, Px, Py, Pz. E você pega a energia e troca por um operador hamiltoniano. E assim por diante. Bom, em termos de uma base de estado de exposição, a gente pode escrever uma equação, por exemplo, de probabilidade de um estado quântico usando operadores que atuam no coeficiente de expansão, chamando de função de onda. Eu coloquei essa frase aí só para enfatizar uma coisa. Quando você vê a equação de Schrödinger expressa normalmente, ela é dada em termos de psi, tá? Função de onda. E os psi, na aula passada, eu falei que eram os coeficientes de expansão dos estados, que a gente fala de base. Essa é uma questão técnica que a gente precisa se preocupar nesse momento. Basta saber que essa receita funciona. Tá? Então, vamos ver como é que fica, né? Eu quero partir de uma teoria clássica e escrever uma teoria quântica. Então, eu tenho que a energia cinética, eu chamei de K. Veja que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, né? Mas eu quero escrever em termos do momento, tá? Eu quero escrever em termos de velocidade. Então, eu vou dizer que o momento é mv, então mv ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que p ao quadrado sobre 2m, onde p é um módulo do vetor momento linear. Escrevendo, né, separando as componentes, você vai ter que K igual a px ao quadrado sobre 2m mais py ao quadrado sobre 2m mais pz ao quadrado sobre 2m, onde m é a massa da partícula. Olha o que eu vou fazer agora, seguindo a receita. Eu vou trocar cada termo desse aí, cada px, py, pz, pelo operador correspondente. São essas derivadas aí. Note que só faz sentido você usar esses operadores se estão aplicados em alguma coisa. Se estão atuando sobre uma função. Então, eu troco isso aí, mas está implícito que eu vou ter uma equação que vai ter uma função aí, sim, onde ele vai atuar. Sim, no caso da posição, né, o operador posição é simplesmente multiplicação por posição. Né, é x, né, e y é y, e z é z. Aí fica fácil, né? Qualquer energia potencial, que seja função de x, y e z, vai ser simplesmente a mesma função que você tinha antes. Para energia, você tem esse operador aí, que parece um z, tá? Mas é t, né? Mal desenhado, é t. IH cortado, derivada parcial em relação ao tempo. Então, como eu falei, isso aí só faz sentido se atuar sobre uma função, chamada de psi. Então, a energia aplicada, multiplicando, né, uma função de onda, vai ser o quê? Kpsi vezes mais upsi mais h é igual a hpsi. A energia cinética mais a energia potencial, U, vai dar a energia total, H. Aí agora eu faço essa mágica, eu pego e troco aqueles px ao quadrado sobre 2m, py ao quadrado sobre 2m, pz ao quadrado sobre 2m, por aqueles operadores. E eu chego nessa equação aí. Essa equação aqui, veja que essa linha aqui é a mesma coisa dessa, tá? É só uma outra maneira de escrever. Esse triângulo aqui invertido, um nabla, né? Chamado de operador laplaciano, é o que está aqui entre parênteses, tá? Novamente, eu não vou resolver isso aqui com vocês, tá? Está fora do escopo da aula. Mas é só para mostrar para vocês como é que se chega nisso aqui. Qual a justificativa para usar essa receita para chegar numa equação como essa? A justificativa é que funciona, certo? O Schrödinger, ele não deduziu essa equação de um princípio mais básico. Ele propôs ela permitia resolver os problemas. Então, essa equação aqui é a famosa equação de Schrödinger. Com essa equação aqui, eu consigo encontrar os níveis de energia do átomo de hidrogênio, eu consigo encontrar as propriedades dos átomos na tabela periódica e uma série de outros resultados que eu vou descrever para vocês. Então, ela é basicamente
a chave para resolver os problemas quânticos que a gente tem. E, hoje em dia, você quer estudar algum problema, por exemplo, você quer estudar uma proteína, como eu falei na aula passada, a estrutura de uma proteína, ou você quer analisar um novo material, você basicamente vai tentar resolver a equação de Schrödinger para aquele material. O que é que diferencia um material do outro? Vai ser basicamente os potenciais que ele tem e, na verdade, o termo de energia cinética. Eu vou mostrar como é que é um exemplo de uma equação de Schrödinger para um sistema um pouco mais complicado. Então, dado um sistema físico, né, a equação de Schrödinger, vou chamar de ES, tá aí, né, nos slides. Ela permite que a gente calcule essas amplitudes de probabilidade para as diversas partes que compõem o sistema. E para quem está familiarizado com equações diferenciais, ela, na verdade, tem a característica de uma equação de onda, descreve o movimento de uma onda. Na verdade, ela não é a típica equação de onda. Para quem conhece essas equações, ela parece diferente, mas no fundo ela é uma equação de onda. E resta saber, né, antes de falar de alguns exemplos dessa equação, que tipo de onda é essa? Bom, primeiro de tudo, ela é uma função complexa, definida no chamado espaço de configurações, que eu vou dizer o que é para você. Mas eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, eu vi um artigo, a primeira vez que eu ouvi falar de mecânica quântica foi num artigo da Super Interessante, né, muito tempo atrás, e nesse artigo tinha uma ilustração que eu achei muito bacana, mas que, na verdade, não é nem um pouco, não tem nada a ver com a realidade, que era, assim, era um conjunto de ondas formando a imagem de uma pessoa, para dar a entender que nós somos feitos de ondas, né? Pois é, essa questão do que significa realmente a função de onda é uma questão muito complexa, e que não tem a ver com números complexos, né? É uma questão complicada, né? E que tem dado muito debate ainda hoje, tá? Sobre o que significa realmente ela, se ela é apenas um instrumento de cálculo, ou se ela representa algo que tem uma realidade física mesmo. Só que ela não, o fato importante acerca da função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger, é que ela não é uma onda no sentido normal da palavra. Quer dizer, quando a gente fala de onda, a gente pensa na onda numa corda, ou a onda na superfície do mar, ou uma onda sonora. E essas ondas, né, elas existem concretamente no espaço, tá? E elas se propagam no espaço tridimensional, no espaço que a gente habita. Pois é, a função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger, ela, na verdade, ela não é definida no espaço que a gente existe mesmo, mas no chamado espaço de configurações. É interessante que é uma coisa que muitos livros não procuram enfatizar, mas que é uma verdade. O que é o espaço de configurações? O espaço de configurações é um espaço que é uma ferramenta de cálculo para a gente. Um objeto matemático que a gente define, um espaço matemático que a gente define, e facilita a descrição de certos sistemas. Então, só para ilustrar para vocês, vamos imaginar um sistema em que é uma reta, esse eixo X que eu desenhei aqui, e que tem três contas que podem se deslocar sobre essa reta. Uma ponta azul, uma vermelha e uma verde. Para facilitar a descrição, vamos imaginar que uma possa passar por cima da outra, tá? Para atravessar a outra. Então, elas têm a liberdade de andar ao longo de toda essa reta aqui. Eu quero fazer uma teoria que, bem, eu não estou interessado nos detalhes dessa teoria aqui, mas que eu preciso saber as configurações desse conjunto de três partículas, de três contas. Eu quero distinguir uma configuração de outra, ou seja, vamos supor, uma configuração é essa aqui, que está a ponta azul desse lado e a ponta vermelha e a verde do lado direito. Mas eu podia ter uma outra configuração, em que eu teria a azul aqui desse lado mesmo, mas a verde e a vermelha estivessem do lado esquerdo. Essa configuração seria distinta uma da outra. Mas como é que eu posso caracterizar isso? Como é que eu posso representar isso? Então, uma forma prática de fazer isso aí é imaginar um espaço tridimensional, onde, nesse espaço tridimensional, a coordenada desse eixo aqui, que eu chamei de XR, dá as coordenadas, a posição da ponta vermelha. O eixo azul aqui, o XB, dá as coordenadas, eu marco nele as coordenadas da ponta azul. E, claro, no eixo verde, eu marco as coordenadas da ponta verde. Note que essas três coordenadas aqui vão definir um ponto nesse espaço. De propósito, eu escolhi de um jeito que isso aqui desse um espaço tridimensional,
para facilitar a visualização da gente. Então, cada configuração que eu tiver, qualquer arranjo dessas contas aqui, vai corresponder a um ponto distinto nesse espaço aqui. Esse é o chamado espaço de configuração. E ficaria, claro, se eu tiver, vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, duas contas no plano. Bom, nesse caso, cada conta vai ter duas coordenadas. E eu precisaria de 4 eixos, né, 4 dimensões para representar esse espaço. Então, ficaria ruim de colocar na tela, né? Não consegue visualizar um espaço de 4 dimensões. Mas o fato aqui, o espaço de configurações, ele pode ter um número arbitrário de dimensões, dependendo do seu problema. E eu falei para vocês, ele é uma ferramenta de cálculo, é uma forma de representar essas configurações desse sistema aí. O que é que isso tem a ver com a função de onda? Então, vamos ver que se eu tiver N partículas em 3 dimensões, o que vai acontecer? A energia total do meu sistema, vamos supor que eu tenha 3 partículas, tá? 3 partículas em 3 dimensões. A energia total do meu sistema vai ser a energia cinética da partícula 1, a energia cinética da partícula 2, mais a energia cinética da partícula 3, mais a energia potencial, tá? Pode ser da interação entre elas. Cada energia cinética vai ser escrita em termos, vou voltar aqui um pouquinho. Veja que essa expressão aqui seria para uma partícula só, né? Pronto. Então, cada partícula teria uma energia cinética, e cada energia cinética ia ter 3 termos desse tipo aqui. Tá? Então, eu teria de cara 6 termos para energia cinética. Então, na verdade, a função de onda vai ser uma função se forem 3 partículas em 3 dimensões, seriam 9 variáveis. Tá? Então, a função de onda, ela vai ser uma função de 3 variáveis, e além do tempo. Né? Isso descreve uma onda, mas é uma onda que não existe no nosso espaço tridimensional. Tá? É uma onda que existe nesse espaço de configurações. Agora, existe um significado físico, assim, ela tem uma realidade física independente? Bem, isso é uma questão que eu não sei responder. Na verdade, ninguém sabe. Porém, o fato é que, a partir dessa função de onda, que pode ser função de 3N variáveis, você pode encontrar observáveis físicas. Né? Então, só para vocês verem como coisa complicada, aqui, essa equação complicada que tem aí, é um exemplo de um sistema de várias partículas. Com N partículas, eu vou ter esse termo aqui, esse nabla aqui, corresponde, esse laplaciano, que a gente chama, corresponde àquelas 3 derivadas parciais. Né? Esses 3 termos aqui, ó, no colchete. E você vai ter, para cada partícula, você vai ter 3 desses termos aí. Derivados em relação à coordenada da partícula 1, coordenada da partícula 2, coordenada da partícula 3, e assim por diante. E, além disso, tem aqui uma energia potencial. Veja que esse aqui é um problema que dá para ver, que são partículas que têm uma carga e que elas se repelem ou se repelem. Então, por exemplo, elétrons. Tá? Isso aqui é um termo de energia potencial de Coulomb. Aí você pode ver, de cara, que a equação vai ficar muito complicada para resolver. Na verdade, na maioria dos casos, uma solução exata da equação de Schrödinger, ela fica simplesmente inviável. Por exemplo, você consegue resolver, e o Schrödinger resolveu, na época, para o caso do átomo de hidrogênio. Né? Mas se vai para um átomo com mais elétrons, a equação vai ficar muito complicada para resolver. Porém, parece desanimador isso aí, mas, na verdade, existem, ao longo das décadas, né, 100 anos de mecânica quântica, quase, foram desenvolvidas diversas abordagens aproximadas, se obter soluções aproximadas. E, na verdade, existem técnicas modernas que permitem obter soluções muito boas, mesmo para sistemas com um número muito grande de partículas. Geralmente, esses métodos, eles envolvem cálculos numéricos, ou seja, você tem que resolver isso no computador. Né? E, por exemplo, se você quer estudar, como eu falei em exemplos anteriores, a estrutura de uma proteína, existem métodos que permitem resolver a equação de Schrödinger para esse problema, mas exige um custo chamado custo computacional muito grande. Isso quer dizer que você faz um programa de computador e bota num supercomputador e ele pode levar dias rodando para conseguir tirar o resultado. E o resultado vai dar as posições dos átomos, os níveis de energia, etc. Mas é trabalhoso, mas dá para resolver. Hoje em dia, por exemplo, a gente consegue
estudar a propriedade de materiais que não existem ainda, ou que não foram sintetizados ainda. Por quê? Porque você pode pegar e acrescentar átomos no seu material e ver como é que vai ficar a propriedade dele. Esse aqui é um slide da aula passada, que eu estava falando sobre os aspectos da teoria, né? Então, tudo que eu falei agora há pouco, da equação de Schrödinger, corresponde justamente ao que eu chamei de algoritmo. É aquilo que a gente tem que resolver, os passos que a gente tem que executar para tirar resultados da teoria. Isso que a gente faz comumente. Então, hoje, todo o departamento de física, de departamento de engenharia elétrica também, de química, eles seguem basicamente esses passos para resolver a equação de Schrödinger. Essa aqui é uma função chamada corrente de probabilidade, e tiram resultados e fazem previsões. Então, por exemplo, tem alunos meus que a gente está estudando uma família de materiais, de cristais, e essa que corresponde a 27 cristais diferentes. Só, de um para o outro, a diferença de um átomo, por exemplo. Desses 27 cristais, só 2 já foram encontrados naturalmente. Os outros 25, eles só existem no computador. Certo? Eles só existem, a gente sabe as propriedades, a gente faz previsões acerca das propriedades deles, mas não foram nem encontrados na natureza, nem sintetizados. A gente espera, a gente tem bastante confiança de que a gente vai conseguir, eventualmente, se alguém vai produzir esses materiais, e eles vão ter as propriedades que a gente está prevendo que eles têm. Veja que nem sempre é exato, né? E tem alguns exemplos curiosos que eu vou dar mais tarde para vocês ao longo da aula. Continuando. Só um detalhe. Eu, agora, vou falar um pouco sobre algo que, na verdade, está mencionado aqui nessa ilustração, tá? E aqui é só para ilustrar os aspectos fundamentais da teoria, os princípios básicos que a gente estava vendo da teoria. E a gente viu, a gente vai depois reunir tudo na forma de postulados. Postulados na mecânica quântica. Mas essa figura em si que eu peguei aqui para ilustrar é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, são os chamados o experimento de Stern-Gerlach. Sim, eu vou liberar os slides depois. Eu acho que eu não liberei da aula passada, né? Mas eu vou colocar dessa aula e da aula anterior disponível para vocês. Ah, só uma coisa. Da mesma forma que na aula passada, quando for daqui a meia hora, eu vou dar uma pausa, tá? Vou tomar um cafezinho e passar um pouquinho. Professor, Senhora. o senhor sempre vai ficar usando esse mesmo link? Então, eu não espero que vocês saiam resolvendo essa equação, não, tá? A ideia não é essa. A ideia é a gente focar mais na questão dos princípios básicos. Sim, pode falar. Vou sempre usar o mesmo link. Foi o que eu tinha passado para você, né? Pois é. Então, a função de onda, ela nos dá, né, as amplitudes de probabilidade em função das posições. Se eu quiser achar, por exemplo, a probabilidade de se encontrar um elétron em uma certa região do espaço, eu pego o módulo quadrado da função de onda e somo ele naquela região para saber quanto é que vai dar. Se eu tiver um máximo naquela região, a probabilidade vai ser maior de encontrar o elétron naquele lugar. Se ela for a zero naquela região, a probabilidade vai ser pequena. Isso aí é uma função que é a função da posição. Mas você pode pegar e fazer uma transformação, uma operação matemática, e obter, a partir dessa função da posição, essa função de onda, você pode obter uma outra função que também nos dá as amplitudes de probabilidade, só que em função do momento linear. Função do momento. E a relação matemática entre essas funções de onda, novamente, não quero entrar em detalhes matemáticos, mas é conhecido como transformador de Fourier. Mas o fato é o seguinte, que se eu souber, por exemplo, que a minha função de onda, psi, de x, ela está bem localizada na região do espaço, isso automaticamente significa que a partícula tem uma grande probabilidade de se encontrar dentro da região do espaço. Se eu souber que o φ, dessa integração aí, ele é concentrado numa certa região de momento, isso significa que existe uma alta probabilidade da partícula ter um momento ao redor daquele valor. E tem uma propriedade, né,
dessas transformadoras de Fourier é que um psi de x bem localizado nessa região do espaço vai corresponder a um psi de p pouco localizado na região do espaço. E vice-versa. Tá? Então, você pode também, a partir dessa ideia da função de onda estar bem localizada, de tentar mostrar, sair dessa descrição de ondas e chegar numa descrição que parece mais uma descrição de partículas, que é falado chamado pacote de onda. Veja que um pacote de onda é justamente uma onda que é concentrada nessa região. Isso quer dizer o seguinte, que eu não sei exatamente onde o elétron está, mas eu sei que ele está dentro de um certo intervalo de x. Então, eu tenho uma certa incerteza da função, mas ela não é uma incerteza infinita. Ele está dentro dessa região. Mas essa incerteza, essa onda, esse pacote de ondas chamado, ele pode ser entendido como uma superposição de várias ondas planas. O que é uma onda plana? São essas aqui, ó. Essas ondas do lado esquerdo. Se você sobrepõe várias dessas ondas aí, você vai ter essa onda localizada no espaço. É o chamado pacote de onda. Cada ondinha dessas aí corresponde a uma frequência bem definida. E uma frequência bem definida corresponde a uma energia bem definida. Isso quer dizer que esse pacote de onda aí, com essa largura delta x aí, você vai ter uma certa incerteza na energia, para poder falar de pacote de onda. Isso quer dizer o seguinte, tem que falar de uma partícula que está mais ou menos nessa região do espaço, se deslocando, significa dizer que eu não sei com certeza qual é a energia dela. Eu sei, dentro de um certo intervalo, onde é que deve ser a energia, mas não sei com certeza absoluta. Né? Então, é aquilo que eu falei. Ó. Se você tem um pacote de onda largo, em delta x, tá? Ele chamou de K, mas eu chamei de P, tá? Nessa figura aí. Se você tem um pacote de onda largo em delta x, significa que eu vou ter um pacote de onda estreito em delta K. O que isso quer dizer? Quer dizer que sem certeza, a incerteza vai ser essa largura, tá? Sem certeza no pacote de onda em x for grande, ou seja, delta x for grande, então o delta P vai ser pequeno. A largura do pacote de onda em espaço de momento vai ser pequena. Então, eu tenho uma incerteza pequena no momento, uma incerteza grande na posição. Por outro lado, se eu tiver uma incerteza pequena na posição, se eu souber que a partícula está bem localizada nessa região, eu vou ter uma incerteza grande no momento. Então, o pacote de onda que dá as probabilidades de se encontrar ela com certo valor em momento, vai ser bem largo, vai ter uma largura grande. Isso aí se traduz naturalmente no princípio da incerteza. Tá? Ou seja, você sempre tem um compromisso. Ou você sabe bem, tem uma boa precisão na posição e pouco no momento, ou uma grande precisão no momento e pouco na posição. Veja que isso aí, ao contrário do nome princípio da incerteza, né, ele, na verdade, ele é derivado. Você pode obter ele a partir da descrição ondulatória das partículas. Ele não vale só, inclusive, para ondas, soluções da equação de Schrödinger. Isso valeria para uma onda qualquer também. Então, esse princípio da certeza ele surge naturalmente nessa dualidade da partícula. Ou seja, eu poder representar as probabilidades de se encontrar a partícula em certa região, em certo momento, por uma onda. Falar dualidade da partícula não quer dizer necessariamente que exista. Quero enfatizar isso aí. Não quer dizer necessariamente que existe uma onda associada a uma pedra, por exemplo. Tá? É algo bem mais sutil que isso. Então, veja que essa figura mostra então, um pacote de onda se propagando no espaço. A linha azul, ela corresponde à parte real da função de onda. A linha verde corresponde à parte imaginária. Lembrando que é uma função complexa, tá? É a parte real e a parte imaginária. Mas o que interessa para a gente é o módulo quadrado disso aí. E o módulo quadrado disso aí é essa linha vermelha. Essa linha vermelha, você pode imaginar ela se deslocando. Parece uma onda numa corda, né? Deslocando da esquerda para a direita. Isso vai corresponder, né, ao correspondente, ao fenômeno clássico de uma partícula se deslocando no espaço.
A diferença, né, é que, no caso da partícula clássica, você pode saber exatamente onde ela está. Você pode calcular exatamente qual vai ser a trajetória que ela vai percorrer no espaço. Enquanto que no caso da mecânica quântica, você tem uma incerteza sobre isso, e isso vai se traduzir numa incerteza maior no futuro. Então, uma coisa que a gente obtém quando a gente calcula isso com detalhes, usando as equações mesmo, a equação de Schrödinger, é que esse tipo de pacote de onda, ele tende a ir se abrindo, conforme se desloca. Ou seja, você prepara um pacote de onda bem estreito, mas conforme ele vai viajando no espaço, ele vai ficando mais largo. Isso quer dizer que a incerteza na posição vai aumentando. Tá? Uma outra consequência dessa descrição ondulatória, né, das partículas é o que acontece quando você tem uma partícula presa na região do espaço. Então, o fenômeno que a gente está familiarizado para ondas, como onda na corda, são chamadas ondas estacionárias. Então, essa aqui é uma ilustração de uma experiência que você pode fazer no laboratório do ensino de física, que mostra, você tem uma massa, uma polia, né, presa numa corda, e essa maquininha aqui vai vibrar, fazer uma vibração, e essa vibração, veja que a corda está sob tensão, e você vai ter a formação dos chamados modos normais dessa corda. Né? E, claro, você vai ter, vão aparecer números inteiros aí, que corresponde ao número de comprimentos de onda que você tem nessa região aqui. A relação do comprimento de onda e a distância L entre a polia e essa máquina. Então, isso aí, né, uma consequência disso, é que, como você pode descrever o sistema quântico como onda, então, analogamente, quando você confinar essa onda na região do espaço, deve aparecer também ondas estacionárias. Essa foi a ideia original do Louis de Broglie, quando, em 1924, ele propôs a dualidade da partícula mesmo. Veja que o Planck, em 1900, ele mostrou que a emissão e a absorção de energia num oscilador, num corpo negro, tecido, era em termos de pacotes. 5 anos depois, o Einstein propôs que você podia fazia sentido falar de radiação eletromagnética um composto de partículas. E, 19 anos depois, o Louis de Broglie disse, não, a gente pode estender essa ideia também para partículas como o elétron. Ele usou isso aí para tentar demonstrar que existiam níveis de energia nos átomos. Né? E se traduz também na existência de linhas de atuação no espectro desses átomos. Mas, o fato aqui, você prender a partícula na região, confiná-la na região do espaço, pelo fato de existir uma onda associada a ela, vai fazer com que existam ondas estacionárias. E o fato de existir ondas estacionárias é o seguinte, que nem todo comprimento de onda vai ser possível nessa região. A energia, a energia da partícula nessa região vai estar associada a esse comprimento de onda. Então, dizer que nem todo comprimento de onda pode existir é a mesma coisa que dizer que nem toda energia a partícula pode ter qualquer energia. Então, essa ilustração aqui mostra o que a gente chama de impulso infinito. Ou seja, uma partícula que é livre nessa região aqui, de 0 a 10 nanômetros, mas quando chega aqui em 10 nanômetros, ou na origem, ela tem uma barreira insuperável. Tá? Tem um potencial infinito aqui que impede ela de atravessar para o outro lado. Então, isso significa que ela não pode atravessar essa parede. Então, ela realmente é impossível. Então, ela fica confinada aqui. A onda associada à partícula vai formar um padrão de ondas estacionárias. Essas figuras estão deslocadas só para facilitar a ilustração. Mas essas ondas aqui são chamados, seriam os modos normais desse sistema. E essas linhas horizontais são as energias que são permitidas. São níveis de energia no sistema. E aparecem os chamados números quânticos, né? Aparecem números inteiros e representam justamente esse efeito que a gente chama de efeito de quantização da energia. Ou seja, o confinamento leva à chamada quantização, à formação de níveis de energia discretos. Discreto é o contrário de contínuo, né? Uma partícula livre ela pode ter qualquer energia nessa escala aqui, de 0 até 140 e acima. Qualquer energia nesse intervalo é acessível.
para a partícula. Mas dentro dessa região, não. Ela só pode ter essas energias aqui. Do lado direito, ele mostra um cálculo da densidade de probabilidade, ou seja, o módulo quadrado dessa região. Então, você vê que ela é sempre positiva, né? E vai ter as regiões onde é mais fácil encontrar a partícula. As regiões aqui. É mais provável de encontrar a partícula. Isso aí, né, é que leva à existência dos chamados da linha de absorção e emissão, por exemplo, no átomo de hidrogênio. Então, o que aconteceu foi que no século XIX, foram feitas observações, né, do espectro de gases. E o que você vê é que se a luz atravessa um gás, parte da luz vai ser absorvida. Quando você pega essa luz e joga num espectroscópio, ou pega um prisma, o que se observou é que, para certas frequências da luz, havia umas linhas escuras. Isso significa que o gás, através do qual a luz passava, ele estava absorvendo uma parte dessa luz, para certas frequências bem definidas. Da mesma forma, se você aquecer o gás, ele vai emitir luz. E quando você pega essa luz que o gás emite e passa por um prisma, você vai ver que vão aparecer, o espectro vai ser escuro, mas com algumas linhas bem definidas de emissão, onde ele emite. E o fato é que as linhas de emissão, elas batem perfeitamente com as linhas de absorção. Ou seja, as frequências que são absorvidas quando a luz passa são as mesmas frequências que ele emite quando está excitado. Né? Um exemplo disso é um neon, um sinal de uma placa de neon. Você pega e passa uma corrente elétrica por um recipiente com neon, e ele emite luz numa frequência bem definida. Por que essas emissões de absorção são sempre nessas frequências bem definidas? É porque um elétron no átomo, ele não pode ter qualquer energia. Ele pode ter níveis discretos de energia. E essas emissões são ilustradas aqui, do átomo de hidrogênio. A região do visível seria o espaço de Balmer, tá? E que depois, né, o trabalho do Bohr, por exemplo, mostrou que corresponde a transições, onde o elétron ele sai de um nível de energia que é N igual a 7, por exemplo, e desce para o N igual a 2. Quando ele faz isso, ele emite luz. Essa diferença de energia aparece como um fóton. Isso vale para as outras linhas aqui. Ele sai daqui do N igual a 3, do N igual a 2. Ele emite um fóton. Essa região aqui, se não me engano, é no infravermelho, e no Lyman é no raio-x, né? Ultravioleta, raio-x, tudo dá. Outra consequência importante, né, de falar de funções de onda é que elas são contínuas. Vou só continuar aqui. Aqui. Pois é, essas funções de onda, isso é um fato matemático, tá? Elas são funções contínuas. Ela não pode ir abruptamente a zero, certo ponto. E isso quer dizer, então, que, para muitas situações, essas soluções da equação de Schrödinger, elas não podem desaparecer a zero abruptamente. Elas têm que se estender continuamente. Mesmo em regiões onde a mecânica clássica proibia que isso acontecesse. Então, um exemplo disso aí é quando você tem a chamada barreira de potencial. Na mecânica clássica, um objeto ele não pode ter uma energia potencial maior do que a energia mecânica dele. Você imaginar, por exemplo, um recipiente, né, como um vale. Né? Se uma partícula, um objeto está rolando naquele vale, sem atrito, se ele tiver uma energia mecânica, se tiver uma energia potencial inicial, correspondente à energia potencial a uma altura abaixo da borda do vale, ele nunca vai conseguir sair do vale. Vai estar sempre lá dentro. Porque ele não tem energia mecânica suficiente para sair do vale. Então, esse vale a gente chama de um poço de potencial. Então, a não ser que ele tenha energia suficiente, ele não vai conseguir superar essa barreira. Tem uma experiência interessante, que vocês podem ver em vídeos por aí, que é a uma pessoa que pega um pêndulo e afasta o pêndulo da posição de equilíbrio, é um pêndulo grande, com uma bola de metal pesada, afasta da posição de equilíbrio e bota ela próximo do nariz e larga. Aí a gente fica com aquele medo de que essa bola pesada possa bater na sua cabeça, né?
mas o fato é que ele não consegue voltar, passar do ponto original. Por quê? Porque ele não tem energia mecânica suficiente para fazer isso. Isso é um fato da mecânica clássica. Pois é. A mecânica quântica ela permite uma situação em que você pode ter uma partícula atravessando a barreira que, para a qual ela não teria energia mecânica suficiente para atravessar. Esse efeito é conhecido como efeito túnel. É por isso que a figura da pessoa atravessando a parede começa a aula. Né? Então, esse aqui é um cartoon, né, que mostra mais ou menos como é que seria isso aí. Na mecânica clássica, você teria uma barreira e a bolinha tem que passar por cima da barreira para sair chegar do outro lado. E na mecânica quântica, ela pode criar uma espécie de túnel, atravessar por dentro da barreira. Na verdade, a coisa não é bem assim. Né? Você não tem uma barreira física, é uma barreira de energia potencial. Por exemplo, seria um potencial eletrostático. Né? Não é um objeto físico lá no meio que está impedindo a eletricidade. Né? Mas a ideia é a mesma. A ideia é que ela tem que ter energia para isso. E por que é que isso acontece? Né? Justamente por causa da questão da continuidade da função de onda. Então, imagine que você lançou uma função de onda aqui na direção da barreira. A barreira é representada por esse retângulo azul. Então, para x menor que zero, a energia potencial é zero. Para x maior que L, ela é zero também. Mas entre zero e L, você vai ter uma certa energia potencial que é o zero. Seria o caso, por exemplo, na energia potencial gravitacional de uma parede mesmo, de um muro, uma certa altura. Então, lá em cima do muro, você vai ter uma energia potencial maior do que no chão. Né? Então, se você lançar a partícula com certa energia, ela vai ter uma certa função de onda associada. Essa função de onda, representada aqui, quando a partícula incide na barreira, ela, na verdade, não pode ir a zero abruptamente aqui. Ela se estende nessa região. E o fato é que, se você fizer as contas, isso aqui é mais uma ilustração, tá? Você vai ter uma certa amplitude de probabilidade da partícula ser encontrada do outro lado. Tá? Ou seja, mesmo que ela não tenha energia suficiente para atravessar a barreira, é possível sim encontrá-la desse lado. Não é improvável. Você pode calcular precisamente, usando a equação de Schrödinger, qual vai ser essa probabilidade para dar energia. Esse tipo de fenômeno acontece o tempo todo. Na verdade, ele é fundamental para que exista vida na Terra, porque ele é o responsável, por exemplo, para que ocorra processo de fusão nuclear no interior das estrelas. Mas, originalmente, esse mecanismo de funcionamento foi proposto para explicar um enigma que havia na física nuclear. Veja que na física nuclear a gente aprende que existem três tipos de emissões radiativas, dos isótopos radiativos. Emissão alfa, beta e gama. Eu não vou me preocupar com esses detalhes dessas emissões, exceto que, no caso da partícula alfa, ela é um núcleo de hélio. Tá? Então, você tem um chamado núcleo pi, esse aqui, e é um núcleo pesado, e ele se quebra, né? ele emite, ele libera uma partícula que, na verdade, são dois prótons e dois nêutrons. É uma partícula alfa, é um núcleo de hélio. Então, o que o pessoal observava é que, bem, você pode medir a energia dessas partículas alfa. Você pode ter um aparelho que mede a energia delas. Então, você tem aqui os núcleos pi, eles decaem, e você sabe qual foi a energia da partícula que saiu. Então, eles pensaram, bom, então eu posso pegar e ver o que acontece se eu pegar essa partícula alfa e lançar de volta no núcleo fio. O que é que vai acontecer? Mas o fato é que essa partícula alfa que era emitida, ela não tinha energia suficiente para entrar de novo no núcleo. Ela conseguia sair, mas não tinha energia suficiente para voltar. Ou seja, ela é um enigma porque, basicamente, a gente pensaria que se ela teve energia para sair, com licença, bastante aqui. Desculpa aí, pessoal. Desculpa. Tá. Desculpa aí, pessoal. Questões familiares aqui. Estamos de volta aí. Tá? Tá. Continuando aqui. Daqui a pouco, pessoal, vou dar uma pausa, tá?
por 3,5. Vou apresentar aqui. Ó, aqui é uma pessoa tunelando uma barreira de potencial. Então, onde nós estamos? Certo? Então, o George Gamow foi que propôs esse mecanismo do efeito túnel, que explicava por que tinha essa emissão de partículas altas. Mas veja que esse fenômeno também acontece quando você tem, por exemplo, no Sol, o Sol, o que faz funcionar a fornalha solar, né, as reações de fusão nuclear. Você tem núcleos de hidrogênio, eles colidem e se fundem formando núcleos de hélio. Esse é um mecanismo que gera energia no Sol. Mas veja que existe uma barreira de potencial muito intensa, que é a repulsão eletrostática. Então, os prótons têm carga positiva. Eles vão se repelir. Então, existe uma repulsão muito grande entre eles. Mas, a partir de uma certa distância, vai aparecer uma força nuclear, uma força que age de curto alcance, que vai colar esses dois prótons. Né? Na verdade, é mais complicado do que isso, mas, em linhas gerais, é isso aí. Vai colar esses prótons e vai liberar energia nesse processo aí. Então, é só o processo de fusão nuclear. Só que, se não houvesse o mecanismo de tunelamento, essas energias teriam que ser, a temperatura para que a fusão nuclear acontecesse teria que ser muito maior. O fato é que a mecânica quântica permite que um dos prótons ele tunele através dessa barreira de potencial e fazendo a reação de fusão. Tá? Então, isso aí está por trás. Né? Um outro exemplo é o chamado poço duplo. Então é o seguinte, eu vou dar uma paradinha no momento aqui, uma pausa. A gente continua daqui a 15 minutos, tá? Certo. Bom, aí eu continuo falando desses exemplos aqui para vocês.